Vamos analisar agora o capítulo 6, que trata de poder político e Estado, e discutir um pouquinho sobre a origem da cidadania, né, que a gente pode colocar no fim da Idade Moderna, início da Idade Contemporânea, com a Revolução Francesa, onde todos teriam o direito à participação no governo, o direito de voto e a Constituição que seria construída daria a eles outros direitos. Lembrando que a gente sempre enfatiza que a gente vive num Estado de direito, ou seja, no nosso Estado, a estrutura governamental de nosso país é regida por uma Constituição, que é um livro que tem um compêndio de leis nela que ditam como o Estado funciona e que cita alguns outros textos para acrescentarem e darem apoio a ela. Por exemplo, a Constituição cita a ECA, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, cita o Estatuto do Idoso, cita o Código Penal. Então, a gente tem toda essa estruturação. O poder, ele sempre foi buscado, e a gente sabe que a participação do povo sempre foi mínima nessa busca. E na Revolução Francesa a gente tem, sim, uma quantidade muito grande da população participando e realmente acreditando que estaria conquistando poderes ali, direitos ali, estaria tendo acesso a esses poderes. Então, nós temos no início do capítulo 6, uma discussão sobre o impeachment de Collor, Collor, ele foi eleito como primeiro presidente depois do governo militar, de forma direta, a população escolheu ele, eram acho que eram 20 candidatos a presidente na época, ele passou para o segundo turno junto com Lula, e ele ganha. Assim que ele assume, o partido dele era um partido bem pequeno, a origem dele é Alagoas, ele, assim que assume o poder, ele vai tomar algumas medidas com relação à economia que não vão agradar a população como um todo. Ele suspende e prende no banco um valor X de milhares de pessoas que têm dinheiro, a poupança que tinha um valor X a mais, aquele a mais era segurado, sendo que muita gente recebia aquele salário a mais. E é justamente esse grupo, de classe média alta que vai sofrer com esse impedimento do acesso a seu dinheiro na sua conta de poupança. A estrutura de corrupção dentro da administração dele dura 2 anos ainda. O irmão dele é o primeiro a denunciar, e quando o Pedro Collor começa a denunciar, tudo vem à tona, é constituída uma estrutura para suspender os seus direitos, e aí ele é retirado do governo por 6 meses, e a partir daí ele vai cair do poder, a cada depoimento de pessoas do grupo ou de fora do grupo, ele vai perdendo cada vez mais a condição de voltar ao poder. Ele chega a renunciar para não perder os direitos eleitorais. Para quem não sabe, perder o direito eleitoral não é perder o direito de se candidatar, é perder o direito de votar. E se você não tem o direito de votar, como consequência, você não tem o direito de se candidatar e se eleger. E aí ele foi punido com 8 anos de suspensão dos direitos do voto. Foi suspensa o seu título de eleitor. Nessa discussão aí, a Câmara dos Deputados e a do Senado vai ter uma posição extremamente importante, porque se a estrutura, que é dividida em 3, são os 3 poderes,
o executivo, o legislativo e o judiciário não estivessem funcionando de acordo com a Constituição, o impeachment, o impedimento do presidente da República não aconteceria de forma coerente. Então, a gente vai ter uma estruturação embasada na lei por parte do Poder Legislativo, que cria uma CPI para investigar. O Supremo Tribunal, que é o Poder Judiciário, apoia, e o Executivo é substituído. Como o Collor ele já tinha mais de 2 anos de governo, quem fica no lugar dele é o seu vice, que é o Itamar Franco, que acaba compondo toda a estrutura do governo de forma diferenciada, já que ele não era do partido de Collor. E uma curiosidade de Collor é que Collor, quando ele assume o governo, ele não negocia com outros estados sobre as posições nos ministérios. Ele coloca todo mundo do partido dele ou da base dele, né? Ele não convida ou nem faz acordo com partido nenhum, o que é muito comum, né? Desde Dom Pedro II, esses acordos, né? Fazer acordo entre os partidos na escolha de quem vai ser ministro de quê, quem vai ter acesso a que quantidade de dinheiro para participar também ativamente do governo, embora o seu partido não esteja no poder executivo. Por quê? Porque o presidente, quando ele se elege, se ele não se elege com maioria, também na Câmara dos Deputados e no Senado, ele não tem governabilidade, porque ele precisa dessa estrutura. E para negociar essa estrutura é comum, não é correto, é comum essa negociação dentro das camadas, né, dos 3 poderes, a negociação de distribuição dos ministérios para funcionar esse acordo. Esse foi o primeiro erro de Collor, né? Não, segundo. O primeiro foi ter recolhido o valor, o dinheiro da poupança, que causou, assim, um escândalo sem precedente, e a mídia caiu em cima. E aí, quando ele vai escolhendo o ministério, ele não distribui entre os partidos, e aí ele vai criando inimizades entre os partidos, que, obviamente, na hora da CPI, vão cair em cima dele. Então, aí vocês têm Por que eu estou explicando isso? Para vocês entenderem como é que funciona o Estado de Direito, aí nessa situação, nessa circunstância. Obviamente, como todo processo, tinha que haver provas para embasar toda essa discussão. E foram descobertas essas provas, né? Uma das pessoas principais da estruturação, da administração dessa estrutura de corrupção que o Collor vai montar, que eu ainda nem tratei dela, só estou citando o impeachment, é um cara que ele chega a morrer, né, assassinado, e se fala, se divulga que o assassinato dele foi por conta de situações pessoais e não por questões políticas. Ele estava com um amante numa casa e os 2 são mortos. Então, se fala que está relacionada a essa relação aí que não era oficial. Bom, essa é a estrutura inicial da discussão sobre o que é Estado de Direito e compreender a ideia de cidadania e de democracia real.